Eu costumo falar que quando fiz a faculdade, como eu logo comecei a trabalhar por conta do técnico, eu brinco que fiz a faculdade teórica e prática ao mesmo tempo. Eu estava no campo atuando. Então, quando eu me formei anos depois, eu não estava saindo cru da faculdade. E essa base só me foi dada por conta do técnico. Então, eu já tinha o título de técnico em edificações. Então, eu trabalhei durante toda a faculdade como técnico em edificações. Claro que isso não foi fácil. Eu cumpri carga horária de jornada de trabalho, mais faculdade, e a gente passa alguns perrengues. Mas isso me ajudou muito, porque quando eu me formei anos depois, eu já tinha toda a experiência de campo. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Papo Entre Nós. Hoje nós vamos conversar com Almir José Neto, ex-aluno dessa casa, professor desta casa e tem um trabalho muito legal em arquitetura sacra. Então, você que está nos assistindo, é interessado na área de arquitetura, é interessado no poder da educação profissional na vida das pessoas e para onde essa educação pode levar as pessoas, venha, né, e fique com a gente, né, e nós vamos conversar então com o Almir. Almir, primeiro um prazer ter você aqui conosco, obrigado pela gentileza do horário, eu sei que você tem muitos afazeres, mas se disponibilizou para contar um pouquinho da sua história. Então, para a gente começar, e sempre a tradição desse programa, né, fala um pouquinho do Almir, né, um pouquinho de como que foi esse tempo, um pouquinho antes de chegar ao IFE, e o que te motivou para chegar nessa escola? Porque você tentou bastante, você não desistiu dessa escola, não é isso? Foi, exato. Primeiro, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com o meu reitor, meu diretor de campus, né, inicialmente, depois meu reitor no Instituto como um todo. Eu sou de uma região interiorana aqui de Campos, eu sou do 4º Distrito, localidade de Beira do Taí, que faz já divisa com o 5º Distrito de São João da Barra. Então eu fico bem no finalzinho dos 2 municípios. Sempre fui aluno de escola pública e o IFE sempre foi esse ideal, né? Fazer o ensino médio no IFE era uma referência para todos nós. E eu lembro que os meus professores, desde o início, já estimulavam muito essa ideia. Barato. Já dentro da escola. Papel importante do professor, né? Extremamente importante, sem dúvida. E até na minha família, meu tio, minha prima, algumas pessoas já tinham tentado também, a gente tinha aquela perspectiva. Eu lembro que a primeira vez que eu visitei o Campo Centro foi para ver o resultado, que na época não tinha muito acesso à internet, para ver o resultado que tinha saído de uma prima que tinha feito e acabou não conseguindo ensino médio. Quando eu tentei também a primeira vez... Mas aí quando você veio ver o resultado, você olhou essa escola, o que você sentiu? Eu fiquei, uau, que escola é essa, né? Acostumado com as escolas do interior, pequenininha. Assim. Eu lembro que, inclusive, foi a primeira vez que eu saí da rodoviária e fiz um caminho diferente do que ir para o centro. Descer para Pelinca não era uma coisa muito comum pra gente. Perfeito. Então, eu acostumava a descer no ônibus na rodoviária e ir em direção ao centro, à praça e tudo mais. E primeiro que o caminho já foi estranho, já foi diferente. Isso muito moleque, eu deveria ter 10, 11 anos, talvez. E aí fiquei sempre com aquele estímulo, com aquela possibilidade. Eu vou tentar também, vai que eu consiga. E não consegui. De início, eu não consegui passar para o ensino médio, nem quando eu estava no antigo 8ª série, atual 9º ano, Sim. E nem depois, porque eu lembro que a vontade de estudar no IFE era tanto que eu pensava assim, nem que eu tenha que fazer o primeiro ano de novo, mas eu vou tentar. E você sabe que é muito comum. Então, assim, não desistam, né? Porque às vezes a pessoa não passa na primeira, faz o primeiro ano, e consegue, muitas vezes consegue no primeiro ano e volta e olha, e não é perder tempo, né? Não, sem dúvida não. Eu tive muitos colegas na época do técnico, e aí a gente vai chegar nessa questão depois, que fizeram isso. Mas quando eu tentei a segunda vez, eu também não consegui. E aí eu acho que vale aqui um estímulo para todo mundo. Mesmo se tentar na segunda não conseguir, continua tentando. De alguma forma vai acabar acontecendo. E foi, depois, em final de 2010, eu já estava, então, terminando o 2º ano do ensino médio, quando eu fiz a prova das 20 vagas para o curso de edificações, que aí, né, quando eu tentei pela 3ª vez, eu já não insisti mais no ensino médio, para não perder 2 anos do ensino médio. O médio que chama integrado, né? O integrado, exato. Eu tentei só para o técnico, que seria o técnico concomitante. Isso. Então, eu estava fazendo o médio numa escola estadual, e passaria, se eu conseguisse,
para fazer o técnico. Eu estudava de manhã no ensino médio lá no Leôncio Pereira Gomes, em São Sebastião, e iria na parte da tarde estudar o técnico no IFE. E acabou acontecendo, das 20 vagas, eu passei em 20º. Eu lembro que alguns colegas me zoavam e falavam assim, quase que não acertou de novo. Eu falei, não, eu fiz um gol de gaveta, aquele que é o mais difícil de fazer. Eu mirei e acabei passando em 20º. E aí, quando eu cheguei no IFE, eu lembro que a primeira aula no nosso laboratório de canteiro de obras, preciso fazer menção, o professor Otávio aqui, que era coordenador do curso da época, de edificações, apresentando o que seria o curso, me realizei. Era aquilo que eu queria, era aquele curso que eu queria fazer, eu tinha encontrado a minha profissão, porque a suspeita de estar dentro da construção civil, fazer arquitetura, era algo que caminhava junto com a possibilidade de ir para o IFE. Junto com o estímulo de, tenta para o IFE que vai ser bom, e o técnico, edificações no IFE vai ser um primeiro passo na carreira profissional, também vinha, não, porque você vai ser muito bom, porque eu sempre gostei muito de desenhar. E mandava bem em desenho. Então, todo mundo estimulava muito. E eu sou de uma família de pedreiros. Então, unir desenho à obra foi uma coisa... Isso estava no seu DNA, Exato, não é isso? então... O DNA cultural da sua família. Exatamente. Agora, você sabe, interessante, eu fui diretor do Campo Centro de 2010. Inclusive, o Otávio foi meu diretor de ensino, né? Até abril de 2016, quando eu me tornei reitor. E toda vez que eu volto lá no canteiro de obras, né, hoje ele está com vidros e está refrigerado. Exato. E nós conseguimos fazer isso. Aí eu brinco. Não, nós fizemos isso de propósito, mas é para preparar os meninos para trabalhar em Friburgo, porque ninguém tem um canteiro de obra refrigerado. Só aqui, Campos não é para Campos. Canteiro de obras gourmet. Isso, né? Mas é um ambiente muito legal, muito, né? Bom. Não, o aprendizado... o meu grande apreço pelo técnico é justamente esse aprendizado com mão na massa, né? É aprender realmente experimentando não só a teoria, mas a prática. Exato. Então, os nossos laboratórios de canteiro de obras, elétrica, hidráulica, solos, foi uma infraestrutura que me preparou muito para poder, quando cheguei no canteiro de obras, não ter tanta diferença. Com exceção do ar-condicionado no canteiro de obras. Exato, é isso. Esse fez diferença. E um jovem que faz o curso técnico e depois faz um curso superior ligado a esta área, é uma outra perspectiva. Assim, é um acúmulo de experiências, né, que te coloca num certo grau de vantagem, no sentido... mas te dá uma perspectiva, né, e algumas habilidades que só o ensino superior ele não dá conta. O ensino técnico tem essa coisa da mão na massa, do fazer, né, que é muito valorizado. Na cultura de hoje é muito mais valorizado. Até um tempo atrás, não é tão tempo atrás, tem algumas pessoas ainda que olham de maneira pejorativa, né? Porque a mão de obra sempre foi muito associado numa estrutura escravagista que nós tivemos no mundo e que marcou profundamente as nossas relações, né? A mão de obra ficou muito mais na cabeça, a mão dos escravos à época, e quem era o patrão, quem era o senhor do engenho, né? Esse ia trabalhar em outras posições da sociedade, o pensar. Então, nós dividimos muito a sociedade no laboral, do fazer, e do laboral na perspectiva do planejar, como se fossem duas coisas completamente distintas. E hoje, cultura maker e uma série de outros movimentos do mundo do trabalho, o fazer, o pensar o fazer, né? Tanto é que a semana do saber, fazer, saber, né? Então, o saber fazer e o fazer saber é muito, muito importante. Então, eu acho que quem vem do curso técnico, vai para uma abordagem do ensino superior, ele consegue sintetizar o que eu acho hoje que é fantástico, que é o saber fazer saber, já há muito tempo cunhado na feira famosa que nós temos no nosso Campo Centro. Exato, né? Exato. E eu costumo falar que quando fiz a faculdade, como eu logo comecei a trabalhar por conta do técnico, eu brinco que fiz a faculdade teórica e prática ao mesmo tempo. Eu estava no campo atuando. Então, quando eu me formei anos depois, eu não estava saindo cru da faculdade. E essa base só me foi dada por conta do técnico. Então, eu já tinha o título de técnico em edificações. Então, eu trabalhei durante toda a faculdade como técnico em edificações. Claro que isso não foi fácil. Eu cumpri carga horária de jornada de trabalho, mais faculdade, e a gente passa alguns perrengues. Mas isso me ajudou muito, porque quando eu me formei anos depois, eu já tinha toda a experiência
experiência de campo. Agora, Almir, aproveitando isso, né? Porque você é de uma região, não posso dizer, mas uma região, não sei se a gente caracteriza como rural, mas assim, mas bem com grau de distância do centro do município, centro administrativo do município, da cidade de Campos, né? Esse jovem, essa criança, né, que teve um acesso distanciado aqui um pouco do centro do município, na perspectiva do centro administrativo, tá? Você imaginava fazer um ensino superior, por exemplo, de arquitetura? Isso estava no seu campo de experiência? Ou quando você, naturalmente, vai se desenvolvendo, vai chegando no IFE e vai percebendo que isso é possível? Tem essa relação? Porque a gente fala muito sobre isso. Mas você, da sua experiência pessoal, enquanto criança, enquanto adolescente, essa perspectiva do ensino superior, como é que isso era na sua cabeça? O 4º distrito é tanto uma região rural quanto a nossa principal indústria também está ligada à construção civil, que é a região ceramista. Então nós temos várias cerâmicas. Sim. Então eu acho que de alguma forma tem alguma coisa que vai moldando a gente, né? Então estava ligado à obra até no que tinha de mais industrial na minha região, que são as cerâmicas. Não era algo muito simples. Me lembro, tem um fato que foi muito especial, do dia que eu já estava no segundo período da faculdade, ou no final do primeiro. Minha mãe me ligou e perguntou assim, filho, ela tinha ido me ajudar a limpar a casa, eu estava morando sozinho. Quando eu comecei a faculdade, no segundo semestre do mesmo ano que entrei para o técnico, a gente pode conversar um pouco sobre isso daqui a pouco, minha mãe vinha me ajudar, vez ou outra, né, porque eu estava trabalhando o dia inteiro e ainda fazendo a faculdade. Fazendo 2 cursos. Os 2 ao mesmo tempo, aconteceu. Teve uma época que eu tinha quase 20 matérias, foi uma coisa... Hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, você teve coragem, moleque. Mas eu lembro que minha mãe me ligou e perguntou assim, filho, explica aqui pra sua mãe, o que você tá fazendo certinho? Eu falei, como assim, mãe? Ela, não, que eu encontrei com sua diretora, a minha antiga diretora da escola do ensino médio. E ela tava no ônibus te elogiando, falando que a profissão que você escolheu, a faculdade que você estava fazendo, era muito bonita, porque a arquitetura era muito especial, etc e tal. Mas eu quero entender, o que é isso? O que é a faculdade que você está fazendo? Explica para sua mãe o que você está fazendo. Veja, minha mãe não tinha muito bem essa consciência. Eu lembro, inclusive, que como filho único, quando eu estava no técnico e eu estava tentando o vestibular para a faculdade, quando eu falei para minha mãe que se eu passasse seria melhor eu vir morar no centro da cidade, minha mãe falou que preferia morrer e me deixar sair de casa. Enquanto meu pai, mesmo sem entender muita coisa, falou assim, confio no filho que criei, que legal. Vamos estimulá-lo. E aí minha mãe ligou por conta da minha diretora, porque ela elogiou tanto que minha mãe queria entender o que era esse diacho de arquitetura, de fazer uma faculdade de arquitetura. Porque os ideais... Numa comunidade mais interiorana, para as pessoas mais simples, a faculdade vai ser medicina, vai ser direito. Então, engenheiro. Agora, arquiteto, o que você vai fazer? E eu lembro que eu resumi, e o que ela guardou para ela era, ele vai começar a desenhar casa. E aí ela contava para todo mundo, você sabe que meu filho está fazendo faculdade para desenhar casa, né? E ela enchia a boca para falar, e agora ela mudou. Como eu trabalho, meu principal campo de trabalho, apesar de também fazer casas, é fazer igreja, ela fala, você sabe que ele desenha igreja, né? E então fala pra gente sobre arquitetura sacra. Como é que você foi parar neste campo tão especializado, tão particular e provavelmente muito a partir de pessoas com grande grau de sensibilidade artística natural, né, do dom, porque é muito delicado, porque são obras de artes, muitas vezes também a igreja, né, por muito tempo foram os espaços que preservaram, né, a cultura ocidental, principalmente, mas é muito, muito específica. Fala um pouquinho como é que você se aproximou, isso tem, de alguma maneira, alguma relação uma experiência pessoal, uma experiência religiosa da sua vida, ou não tem nada a ver, isso foi uma oportunidade. Como é que você chegou nesse campo? Explica pra gente o que é esse campo exatamente. Vamos lá. Da mesma forma que quando eu olho para trás hoje, eu vejo que de algum jeito a minha vida começou a ser moldada e foi muito bom ter aproveitado toda a experiência de ser de uma região ceramista, com tios pedreiros, bom em desenho para ir na arquitetura. A arquitetura sacra foi algo similar, mas é porque eu cresci dentro da igreja. Eu lembro que por um tempo éramos vizinhos da igreja católica. Você sabe que eu já fui. São Sebastião? Não na igreja de São Sebastião, que inclusive é uma das igrejas mais antigas. Eu já fui lá uma vez fazer uma palestra na igreja de São mesmo. Sebastião. É a nossa paróquia mais antiga da diocese.
E é uma das igrejas mais antigas de Campos, Sei. a igreja de São Sebastião. Mas eu sou de uma capela que pertence à paróquia de São Sebastião. Entendi. E a capela mais distante da matriz. Então, eu tô muito lá no cantão entre... onde Judas perdeu a bota. Geralmente, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, todo mundo tá assim, a gente vive vendo ônibus pra beira do Taí, mas onde fica isso? Porque a gente não conhece ninguém de beira do Taí. Porque como era o ponto mais distante, a linha se chamava Beira do Taí, mas todo mundo descia no caminho e quase ninguém chegava até lá. Inclusive, o meu TCC foi sobre a minha localidade. E na época eu contei, tínhamos 341 pessoas morando na minha localidade. 342 porque eu voltei a morar lá. Eu até atualizei depois, na hora de entregar na biblioteca. Mas eu cresci muito próximo da igreja católica. Fui coroinha, ajudava na igreja, dei catequese, coordenei Eu crisma. já fui seminarista. É mesmo? Tem Olha uma só, relação que legal. com a igreja muito... Daqui da com a diocese? igreja católica. Não, eu fui... pela minha experiência, eu estudei em escola salesiana, das irmãs salesianas. Então, minha experiência foi com os salesianos inicialmente, depois com os dominicanos. Então, eu morei em Belo Horizonte, depois em Curitiba. Que legal, chefe. Eu não sabia. É isso. Que legal. Então, por isso que eu fiquei curioso de saber um pouco dessa experiência Eu era a sua. promessa de ser um novo padre da minha localidade. Já Que temos um barato. padre de lá, mesmo sendo uma localidade muito pequena, e todo mundo falava que eu ia ser padre. Aí eu vou aproveitar, então, fazer um trocadilho. Para quem conhece a história de São Francisco de Assis, São Francisco de Assis era um jovem boêmio que não estava muito ligado para a religiosidade, para a fé, para Deus, nem nada. Num determinado momento, passando por um campo, ele viu uma igreja em ruína. Quando ele entra naquela igreja, ele vê um crucificado e ele sente sair uma voz daquele crucificado falando: Francisco, vá e restaura a minha igreja. E aí São Francisco de Assis começou a reformar a igreja de São Damião. Depois que ele foi entender que o vai restaurar a minha igreja tinha um sentido espiritual e religioso. Muito mais amplo, né? Exato. Eu costumo brincar que comigo foi o contrário. Eu achei que era para a vida religiosa, mas era para a obra mesmo. Era para a reforma, para a construção civil. Então, assim, quando eu me formei em arquitetura e quando eu entrei na faculdade de arquitetura, não era um plano trabalhar com arquitetura sacra ou nada do tipo. Mas quando eu me formei em arquitetura, apareceu um primeiro projeto. Aí depois apareceu outro projeto de igreja. Aí depois, inclusive, apareceram alguns projetos de igrejas que não eram católicas, que eu fiquei bastante feliz, porque apesar de ser católico e de ter muito amor à minha igreja, eu fico muito feliz em poder projetar espaços em que as pessoas possam se encontrar com Deus, mesmo que não propriamente da minha fé, da minha religiosidade. Então, as coisas foram acontecendo. E aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo que a arquitetura sacra era tanto uma carência. No estado do Rio de Janeiro temos pouquíssimos. Na verdade, só tenho eu e mais um colega que trabalha aqui no estado do Rio de Janeiro especializado em arquitetura sacra. Temos alguns estados do país que têm um pouco mais. O Espírito Santo tem um número maior de arquitetos que trabalham com arquitetura sacra. São Paulo, alguns poucos. E no sul estão a maioria. Só que a nível norte, nordeste e centro-oeste, nós temos poucos representantes. Então, começou a acontecer de projetos até mesmo mais distantes chegarem até mim por conta das redes sociais. Comecei a fazer um curso de especialização pelos salesianos, inclusive, em São Paulo, em arquitetura e arte sacra. E, num determinado momento, lá para 2017, apareceu um padre missionário que ele era do Nordeste, de... Ah, meu Deus, de onde que ele é? Recife, se não me engano. Trabalhando na ilha do Marajó, no Pará. Perguntando se eu poderia ajudar de alguma forma. Eu que sempre gostei de ter um contato muito próximo dos meus clientes, me soou muito estranho fazer um projeto para tão distante sem conhecer. Ficou engavetado. E aí, no ano seguinte, saiu a divulgação de um congresso, existe de 2 em 2 anos, inclusive esse ano tem também, e vai acontecer em Brasília, o Encontro Nacional de Arquitetura e Arte Sacra, que aconteceria em Castanhal, cidade vizinha a Belém. Eu mandei: padre, quer que eu aproveite essa minha ida, já estou indo para o Pará, para poder visitá-lo? E aí eu fui 2 semanas antes do Encontro Nacional para conhecer o Marajó e poder fazer um projeto para lá. Foi o meu primeiro projeto muito distante. E daí para frente... Que antes era no estado do Rio. Eu estava bem concentrado por aqui, Sei. alguma coisa no Espírito Santo, algumas negociações em Minas, mas tudo muito aqui na nossa região. E aí foi o meu primeiro projeto muito distante, no Marajó. E aí comecei a pegar gosto por essa vida quase que missionária, de ir conhecer os lugares mais distantes. E aí fechamos 2022 com projetos nas 5 regiões do país. Que barato. Inclusive amigo. um no centro-oeste, na divisa com a Bolívia, Corumbá, inclusive tive a oportunidade de conhecer Eu acho que tem um campus de um instituto em Corumbá, tenho quase certeza. Jefferson, o senhor não sabe qual é a alegria de quando eu estou viajando
pelas estradas desse Brasil afora, que eu vejo esse A logozinho do IF. Verdinho, com esse pontinho vermelho E em se sente cima. em casa, né? Eu me sinto em casa. É. Exatamente. E é curioso, porque alguns lugares, por exemplo, na Bahia, recentemente, estou com alguns projetos por lá e costumo pegar a estrada, ir de carro até lá, eles chamam de IFBA. Em outros lugares chamam como a gente aqui, junto com a sigla. Tem lugar que chama IFET. Exato. Então é muito curioso e é muito gostoso, porque quando eu olho, eu realmente, estou até falando contigo e vendo a logo aqui do lado, me sinto em casa. Mas você sabe, meu amigo, esse foi um projeto do Fernando Haddad, que hoje é nosso ministro da Fazenda, da Economia, mas houve muita resistência à época de você ter um padrão único, porque nós íamos perder as identidades locais. Essa foi a resistência inicial. Uhum. Mas houve essa insistência da perspectiva da ideia de rede, e hoje, unanimemente, se houver, eu não me lembro de alguma discordância, mas essa é a consequência maior. Como é bom eu viajar profissionalmente ou a lazer, e quando eu passo na estrada tem uma setinha IF e tem a logo, parece que é a minha escola onde eu estudei, mas pessoas do Brasil inteiro. Né? É tão legal essa ideia da identidade, né? Do pertencimento, né? E como é importante, né? A ideia da logo, do pertencimento, enfim, é muito, muito legal. Eu costumo brincar, e também fazendo um link com a arquitetura sacra, minha mãe, e aí imagina, ela que não queria me deixar sair de casa para estudar aqui no centro, a 40 minutos da roça, imagina me deixar ir para qualquer lugar do Brasil, né? Pois é. Ela não deixa, eu vou, ela não deixa. Por rebeldia. Por rebeldia. Mas Natal do ano retrasado foi muito curioso. Ela pegou a foto de um padre amigo nosso, mostrou a foto dele com a mãe dele. Eu tinha prometido para ela que eu ficaria Natal e Ano Novo com ela em casa. Não avisei antes, mas me ligaram, um padre desesperado, eu preciso começar um projeto esse ano. Fui eu parar no Maranhão. Só que quando ele falou esse ano, era tipo início de dezembro. Eu falei, padre, só tenho entre Natal e Ano Novo. Ele não pode vir, eu pago a passagem. Mas eu não quis avisar minha mãe antes para ela não murchar na véspera do Natal. Na ceia de Natal eu avisei. Mãe, amanhã tô indo pro Maranhão, Ano Novo não vou estar aqui. Ela pegou a foto desse amigo padre e falou assim, olha aqui, ó. O padre tá lá com a mãe dele. Todo mundo falava que você ia ser padre, eu achava que eu ia perder meu filho. Ficou arquiteto, foi pior, porque cada hora tá num lugar do Brasil. Mas uma tranquilidade que eu tenho e uma alegria que eu tenho é exatamente essa, em estar em muitos cantos né, do país, ter em todos os cantos um IFE. E nós temos esse link também com a igreja, né? A gente costuma falar que dentro da igreja católica a gente está sempre em casa, porque como existe uma unidade de rito, de celebração, então todo lugar que eu vou, você tem uma capela, você tem um IFE, eu estou em casa. Agora, deixa eu fazer, quais são os desafios que você percebe e particularidades dessa arquitetura com relação, né, às demais? Quais são os desafios que você encontra normalmente como profissional da arquitetura? Porque assim, também talvez até pela especialidade, né, eu não sei se tem abundância de literatura disponível, né? Então, diga alguns desafios aí, né, dessa sub-área da arquitetura. Aproveitando a questão de literatura, que uma boa língua para a gente estudar arquitetura num todo, uma língua complementar, seria o inglês, por conta da literatura em arquitetura no geral. Mas se a arquitetura sacra é italiano, então eu comecei a ter que aprender italiano. É mesmo? Hoje eu já consigo ler alguma coisa em italiano para poder, porque os principais livros, pelo menos dentro da Igreja Católica, né, saem primeiro em italiano, porque a sede da igreja está na Itália. Sim. Então, eu tive que começar a aprender italiano para poder fazer algumas traduções. Segundo, que para mim o arquiteto sacro ele precisa ser ainda mais sensível às necessidades do cliente. E nesse caso, os arquitetos que estão me ouvindo, estudantes de arquitetura, devem estar acostumados a... Um professor fala uma coisa, agora eu estou dando aula, sei como é isso. Um professor fala uma coisa, outro professor fala outra. Às vezes, no projeto de casa, uma pessoa da família fala uma coisa, a outra quer outra, e você, no projeto de arquitetura, tem que fazer isso coincidir. No caso da arquitetura sacra, os agentes, os representantes do cliente, que é a comunidade, são inúmeros. É uma comunidade inteira, muitas vezes é o padre que está de diácono, muitas vezes tem um conselho ou o próprio bispo vai acompanhar. Então, o processo, você tem muito maior número de agentes envolvidos, então muito mais gente para convencer e para agradar com o projeto. Então, isso é um desafio grande. E muitas vezes conciliar, porque às vezes um quer uma coisa, o outro quer outra, e o arquiteto tem que ser um pouco psicólogo, como acontece em projeto de casa também. Isso é uma coisa que a gente está acostumado. A diferença em arquitetura sacra é que os agentes são muito mais numerosos. Então, a gente tem que
cuidar para buscar atender todo mundo, muitas vezes resolver conflitos, amenizar situações controversas. Então, tem que ter essa sensibilidade ainda mais aflorada. Num outro sentido, que se você vai trabalhar em regiões tão diversas, eu costumo brincar que eu não sou um arquiteto de cidade grande. Então, mesmo trabalhando no Brasil inteiro, são sempre cidades mais afastadas, até agora, quando a gente fechou os primeiros projetos em São Paulo, minha alegria é que nenhum dos projetos em São Paulo está dentro do centro de São Paulo. Finalzão da Zona Leste, finalzão da Zona Norte. Que legal. E aí é gostoso, porque você trabalha com realidades muito diferentes. Eu lembro de um mês que, num momento, eu estava dentro de uma canoa larguinha, que a gente chama lá no Marajó de rabuda, que tem um motorzinho comprido atrás, no meio da Amazônia. Né? Exato. E uma semana depois eu estava do de um jipe comendo poeira do nosso cerrado. E quando eu estava parado, me deslocando, e que eu parei para pensar na diversidade de bioma que eu estava constatando ali, a gente tem, pelo bioma, para mim, uma boa amostra da diversidade cultural, que eu tive que lidar numa transição de menos de uma semana. Isso é muito prazeroso e, ao mesmo tempo, muito desafiador. Não, e você está experimentando a riqueza regional do Brasil. Poucas pessoas têm esse privilégio de transitar e ver a riqueza, a potência. Você sabe que a primeira vez que eu tive contato com a floresta amazônica foi no Pará, indo para Alter do Chão. E aí nós depois pegamos um barco de Alter do Chão para Santarém, Rio Tapajós. E quando você está no Rio Tapajós, é um mar de água doce, você não vê o outro lado. E aí ali eu tive a sensação, agora eu estou entendendo como é que é a cobiça internacional por esse espaço, porque poucos são os países que têm a riqueza de água doce, de biomas que o Brasil tem. E a gente, às vezes, mais no centro do país, aqui nas grandes metrópoles ou na região sudeste, isso vem em filme, né? Mas não experimenta. E quando a gente não experimenta, muitas vezes você não sente o valor. E por não sentir o valor, às vezes você não defende. Então você assiste tudo que nós assistimos nesses últimos anos, estamos vendo a consequência agora, mas quando a gente tem essa oportunidade de ver as cores, os sabores, os odores, né? A riqueza, o frescor de tantas coisas legais, você está vivendo isso, deu uma sensação de uma cidadania, de uma brasilianidade impressionante. Eu costumo falar que eu sou mais brasileiro agora. Agora, na verdade, eu sei o que é ser brasileiro, né? Conhecendo tantos lugares, porque o Brasil é muito diverso culturalmente. Então, quando a gente está numa única região, muitas vezes a consequência da vida nos leva a estar mais preso, realmente. Eu dou graças a Deus pela oportunidade de trabalhar em lugares tão diversos e tenho consciência da dádiva que isso eu vejo. Eu lembro que eu não tinha consciência do que era uma comunidade ribeirinha até conhecer o que é uma comunidade ribeirinha. Eu não esperava que uma comunidade ribeirinha era tão ribeirinha daquele jeito. Não é ribeirinha, é dentro do rio, muitas vezes, nas palafitas. Enfim, e como Pará, eu pude conhecer algumas regiões do Pará, que é o nosso maior estado. É incrível ver como um único estado pode ser tão rico culturalmente e diverso culturalmente. Porque nós temos realidades dentro do próprio Pará, dentro do próprio Marajó, que quando eu falava Ilha do Marajó, eu imaginava uma ilha. Eu não entendia que cabe quase que o estado do Rio de Janeiro inteiro no que se compreende Marajó. E o quanto ele é diverso culturalmente. Então, e isso é muito especial. Sabe que a gente investe muito aqui na instituição, no que nós chamamos nas aulas de campo, nas viagens estudantis, porque, olha, boa parte dos campistas que não moram assim, mesmo os que moram na cidade de Campos, não conhece o centro de Campos. Meninos e meninas que moram, vou dar um exemplo aqui, Baixa Grande, só do ponto de vista de distância, né, ali próximo a você. Eu conversando com professores, eles nunca vieram aqui para o centro da cidade. Então, para eles, por exemplo, quando tem a Semana do Saber Fazer, ou quando tem a possibilidade de fazer uma visita, é muito importante. Então, eu quando fazia escola, eu era aluno aqui da nossa escola, o final do ano, do terceiro ano, os melhores alunos, nós íamos para o microestágio.
Microestágio era o seguinte, a gente passava uma semana em São Paulo. E aí a gente saía daqui à noite, por volta de 8 horas da noite. Então, quando estava chegando no Rio, já era 11 horas, 11h30, meia-noite. Então, você já estava dormindo, né? E eu estava ao lado de um amigo e eu vi que ele não dormia. E eu falei, fulano, não me lembro exatamente quem era, mas eu falei assim, fulano, mas você não vai dormir? A gente vai chegar cansado. Ele, não, porque eu quero ver a ponte Rio-Niterói. Nunca tinha ido à capital do estado. Mas isso é uma realidade. Então, assim, eu acho que essa experiência que você está vivendo é muito engrandecedora. E nós aqui no Instituto, a gente tenta fazer esse investimento. Infelizmente, nos últimos 4, 5 anos, nós tivemos que diminuir muito em função do desfinanciamento. Né? Eu tinha uma outra brincadeira que, na minha época, os professores falavam assim, olha, quando você for no metrô, não precisa fazer sinal para parar, não. Mas é lógico que as pessoas faziam, porque qual era o transporte público que nós tínhamos? Ônibus. Então, ônibus, quando o ônibus veio, você fazia sinal para o ônibus parar, porque senão ele passava direto. Aí ficava brincando, né? Olha, você vai ver o metrô. Não, a gente não andava escada rolante. Era a primeira vez que você ia andar no shopping, era a primeira vez que você ia andar no metrô. Então, mas assim, isso tudo muita aconteceu novidade. comigo durante o curso. Rio de Janeiro eu conhecia de passagem, porque eu tinha uma tia que morava em São Gonçalo, então a gente já tinha ido a alguns pontos turísticos. Mas eu lembro da primeira vez que eu andei propriamente no centro do Rio de Janeiro. Pela escola. Foi numa viagem da faculdade. São Paulo eu conheci com a escola. Curitiba eu conheci com a escola. E hoje são cidades que eu ando como alguém que está acostumado. Mas a primeira vez, só não andei de avião a primeira vez por conta da faculdade, porque a viagem para Curitiba, eu lembro que alguns colegas foram de avião. Mas como o IFE tinha oferecido os ônibus, eu não tinha condição, foi difícil já sair do trabalho, quem dirá pagar a passagem. E eu fui pelo ônibus do IFE. Como isso é importante, não é? E você não sabe o quanto é especial lembrar disso, ter a oportunidade dessa conversa para lembrar, porque, por exemplo, quando muitas vezes eu uso as redes sociais, tem alguns colegas que falam que minhas redes sociais são 50% arquitetura sacra e 50% viagem. Porque eu gosto de compartilhar as experiências. A Ponte Rio-Niterói é quase obrigatório quando eu passo na Ponte Rio-Niterói, porque minha mãe pede. E eu imagino que se minha mãe está pedindo para gravar a Ponte Rio-Niterói, quantas pessoas gostariam de estar vendo a Ponte Rio-Niterói? E já que eu não posso levar muita gente comigo, quase sempre eu não consigo levar nem muita gente, ou ninguém, muitas vezes eu tenho que viajar sozinho, na maioria das vezes para poder baratear os custos, porque esse é um grande desafio na arquitetura sacra, não é uma arquitetura que a gente pode esbanjar, eu preciso conter custos, porque é cada moeda contada, a igreja funciona assim, né? É a doação de inúmeras pessoas, desde as mais abastadas até as que têm maior dificuldade, que vai doar R$2 porque é tudo que tem. Então, com a arquitetura sacra eu busco ter muito respeito com o dinheiro que recebo. Então, eu busco trabalhar com arquitetura, e não dá para ficar muito rico com isso, dá para sobreviver. Não me faltou trabalho ao longo desses 6, 7 anos que estou trabalhando desde que me formei, mas com o máximo de contenção de custos possível. Mas você montou uma empresa, né? Montei uma empresa com isso. Hoje tem mais 5, 6 pessoas trabalhando, diretamente 5. Mas outros arquitetos, técnicos Temos também? Temos arquitetos, estagiários, alguns alunos do IFE, inclusive. Uma administradora, porque eu comecei a não dar conta mais. Você está abrindo um campo novo aqui pra gente, né? Com viagem, com um projeto para desenvolver, como que você cuida de nota fiscal, recibo, contrato para fazer. Então, não tem uma colega que trabalha comigo na parte de administração e as coisas foram acontecendo. Agora, tem alguma arquitetura sacra? Logo quando eu ouvi pela primeira arquitetura sacra, arte sacra. Tem algum viés ou você pensa em fazer algum movimento na área do restauro? Porque também é uma área muitíssimo especializada e provavelmente com muito poucos profissionais altamente qualificados para essa ação. A minha primeira experiência de estágio quando eu entrei na faculdade, quando eu falava de ter feito as duas, ter caminhado um caminho teórico paralelo ao prático, foi numa empresa de restauração. De Campos? De Campos. Inclusive, eu tô Humberto? assumindo... Não. Do Humberto. Humberto. Eu tô assumindo a cadeira do Humberto, que saiu pro doutorado. Mesmo? E é muito curioso, porque minha primeira oportunidade de trabalho foi com o Humberto, de estágio foi com o Humberto, e agora a minha primeira experiência de docência dentro de uma sala de aula é substituindo o Humberto. Barato. Eu brinco, Humberto, você aceita tá que eu sou tua cria, até porque a gente tem o mesmo sobrenome, né? Neto.
no nosso caso, não é neto por ter um Humberto avô, um Almir José avô. É sobrenome da família. Aceita que eu sou criatura, cara. Que legal. Não o tem jeito, estágio Humberto. eu fiz contigo e agora tô assumindo aula no seu lugar. Foi na restauração. A minha intenção de campo de estudo agora para um futuro mestrado e doutorado na arquitetura vai ser nessa parte de restauração, porque acaba tendo um diálogo muito grande. Muitas vezes as pessoas se prendem, quando pensam arquitetura e arte sacra, a arquitetura patrimonial, as igrejas antigas, a restauração. Não necessariamente. Tanto que até hoje eu faço algumas intervenções, muitas vezes com diálogo com a restauração, mas não um projeto de restauração em si. Então, é um campo que eu pretendo entrar, mas não é o que eu atuo. O livro, já até porque você é católico, o livro do Rodrigo Alvarez sobre Nossa Senhora Aparecida? Não lembro desse livro em específico. Mas então, assim, uma sugestão que você leia, porque lá ele conta a história. O livro é assim, tipo assim, como uma imagem, uma estátua que foi encontrada num local tão periférico, né, São Paulo também, foi em São Paulo, mas né, ela se torna, então, esse grande movimento, a padroeira do Brasil. E no meio desse processo, ele conta quando a imagem foi destruída, né? A imagem original foi destruída. E todo o drama, e que uma restauradora muito talentosa, e aí ela conta, tem fotos dela, e como foi isso importante para ela. Com a imagem aqui, uma imagem tão sagrada para... E aí estou falando assim numa perspectiva nem religiosa minha, né, pela devoção, mas eu estou falando assim, uma tão especial para tantas pessoas, está na minha mão, numa caixinha, e eu vou ter que reconstruir. E ela conseguiu. Então, assim, eu acho que vai unir um pouco, né? Conhecer essa história, é uma história belíssima, belíssima. Até historicamente, sem até entrar no campo religioso. A administração de Aparecida disse que ela tinha sido enviada para o Vaticano para amenizar qualquer comoção. Ela estava ali no MASP. Dentro do centro de São Paulo. Exatamente. Exato. Mas falaram que tinha ido para o Vaticano para poder dar uma acalmada nos ânimos. O Rodrigo Alvarez tem vários livros, né, nesse campo. E esse chama-se Aparecida, né? Como se torna... Vai contar essa trajetória toda, os embrólios políticos, etc. Mas o que eu estou falando para você aqui é no campo da restauração, acho que você vai gostar. Veja, trabalhar com arquitetura sacra, lidar com arte sacra, além da questão religiosa, que para aquele que crê já é tudo, mas mesmo para aqueles que não têm uma fé específica numa igreja, ou aqueles que não têm fé, a gente precisa entender e reconhecer, não tem como não reconhecer, que a arquitetura e a arte sacra é aquela que molda muitas vezes uma cultura, ou é reflexo da cultura já estabelecida, e são elementos que ficam. Se a gente... Vamos sair do cristianismo, do nosso campo tão próximo. Quando a gente olha para Grécia, Roma, Egito, os principais templos que ficaram, as construções que ficaram, são as edificações religiosas. Sem dúvida. Então, dentro das cidades, as igrejas tendem a ser as construções mais imutáveis, as que permanecem, as que vencem o tempo, muitas vezes as que contam os estilos que foram adotados ao longo da época, porque os prédios públicos, os civis, são mais fáceis de ser mudados. Enquanto a igreja não, ela carrega uma história, ela carrega uma identidade, ela carrega uma cultura que acaba sendo um marco para qualquer espaço urbano. Você já teve a oportunidade de viajar para o exterior? Sim. Você já foi na Europa? Sim. Então, provavelmente lá, a partir até do seu interesse, né, a gente vê a construção de algumas catedrais que demoraram 200, 300, 400 anos, e exatamente o que você está falando, ao longo deste tempo, como que os estilos vão modificando. É lógico que a gente, na primeira vez que você olha, um olhar leigo, não no seu mais especializado, você não percebe. Aí, por isso que é bom ter um guia turístico, e ele vai mostrar, olha, aquela parte ali foi barroco, dessa aqui, então começa a descrever os tempos históricos, e é exatamente isso. A gente, olhando para uma construção, consegue resgatar momentos históricos da arte, da cultura, extremamente interessante. Então é um campo muito legal, né? Aproveitando, já que a gente está falando de viagem ao exterior, na época da minha faculdade, muitos colegas fizeram Ciências Sem Fronteiras. E como isso foi importante. E como isso foi positivo. Só que eu não fui e fiquei com esse aperto no coração, porque eu estava trabalhando.
Então, e estava indo bem, eu estava crescendo dentro da empresa que eu trabalhava, porque fiz o estágio com o Humberto, professor Humberto, por um tempo, e depois saí, comecei a trabalhar numa construtora que estava começando. Então, eu cresci junto com a construtora. E mesmo sendo o mais novo no canteiro de obras, num determinado momento eu era o gerente de obras. Que barato. Então, eu não tinha como sair. Então, Sem Fronteiras foi uma coisa que não fiz. Isso foi a junção do seu técnico com a arquitetura, com o superior, né? E aí eu acabei indo bem na Ao obra. longo da sua formação eu ainda. Não estava formado. Como o curso técnico é importante. Exato. Né? E aí eu lembro que quando me formei um tempo depois, e eu preciso contar depois a história da minha, se não se importar, se a gente tiver tempo, eu preciso contar porque eu acabei contando como passei para o técnico, mas não contei como passei para a faculdade. Mas vai contar. Eu lembro que quando me formei, eu decidi num determinado momento que valeria a pena fazer uma viagem internacional. E aí juntei outros 2, 3 amigos doidos, dispostos a ir trabalhar na Europa. Eu queria montar meu escritório físico na época, e por mais que eu não tivesse parado de trabalhar, mas juntar dinheiro para montar uma infraestrutura estava difícil. Então, vamos trabalhar de quê na Europa? A gente vai tentar faxina, a gente vai tentar... Falei, não, eu vou tentar obra, até porque eu quero ter essa experiência. E fui. Consegui, inclusive, um trabalho de ajudante de obras país? Em Londres. Em Londres? Estive em Londres. Morei uma temporada de 4 meses por Londres. Que barato. Foi um perrengue, porque eu fui e voltei sem falar nada de inglês, e a gente vai na mímica e vambora. Na época eu já estava ali transitando, como eu não tive uma formação em segunda língua, eu passo o perrengue de ter que aprender depois, lidando com a vida cotidiana. Então eu já estava ali desistindo do inglês e indo para o italiano, por conta da arquitetura sacra. E aí eu lembro que comecei a trabalhar, mas eu não contei para a empresa que eu era arquiteto. Eu comentei que eu tinha técnico e eu estava trabalhando como servente de obras. E foi uma experiência incrível, porque aprendi técnicas diferentes, passei muitos perrengues, foi difícil. Eu tive que reaprender construção civil, porque é muito diferente. Contudo, eu tive algumas vantagens, porque eu lembro de um dia que o pedreiro saiu e me pediu para fazer algumas atividades simples. E uma das coisas que ele tinha para fazer quando voltasse, seria fechar uma parede. Eu vi as placas no canto, eu terminei minhas atividades, eu falei, gente, isso aqui é uma grande maquete, eu acho que eu dou conta. Maquete eu consigo lidar. Saí cortando com estilete mesmo as placas, parafusei, e quando eu voltei, ele, quem que fez isso daqui? Eu falei, fui eu. Ele, até que você mandou bem. Valeu plástica 1 e 2 na arquitetura. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Conta essa história aí do vestibular, e depois eu quero saber... Depois de tudo isso, você é professor do IFE. Mas antes disso, conta essa história. Os 2 processos seletivos, então, que me fizeram ser arquiteto e agora ser professor. Não, o que eu acho interessante e gostaria de frisar sobre o vestibular é porque depois da frustração das 2 tentativas para o médio e do gol de gaveta para o técnico, quando eu tentei o vestibular, o nosso vestibular em arquitetura, ele tem a prova geral e tem uma aptidão específica na primeira fase. E depois a gente vai para a segunda fase para fazer redação, matemática, física. Eu lembro que na prova geral eu tinha tirado uma nota menor do que a minha pior nota, que foi a primeira vez que eu tentei para o ensino médio. E um colega me falou assim, se eu fosse você nem voltava tarde para fazer desenho. Só que quando eu tentei o vestibular, eu não tentei para passar. Eu estava fazendo técnico e eu ainda estava na faculdade. Aliás, eu ainda estava no ensino médio. E, na época, o curso de arquitetura só tinha vestibular na metade do ano. Então, eu estava antecipando esse vestibular só como experiência. Porque eu teria 6 meses depois que terminasse o ensino médio para tentar o vestibular de novo. E aí eu decidi, despretensiosamente, voltar mesmo contra o estímulo do meu colega para saber como era a prova de aptidão específica, porque eu queria entender o que eles pediriam do desenho. Eu lembro que eu me amarrei na prova. Eu fiquei feliz da vida fazendo aquela prova, porque era desenho, era coisa de construção, era coisa de arte, então eu estava em casa. Eu lembro, inclusive, que o único item que eu errei na prova de aptidão específica foi o nome do MASP. Hoje eu tenho alguns trabalhos para São Paulo, tenho estado muito lá, toda vez que eu olho para o MASP, eu teria gabaritado a prova de desenho. E o fato de ter ido tão bem, até onde tinha registro, eu acho que eu tinha sido a maior nota de desenho específico, de aptidão específica, que era desenho, daquele ano, daquela época. Ter ido tão bem em desenho me fez, mesmo com uma nota ruim no geral, passar para a segunda fase. A grande problemática, a segunda fase era a redação. Infelizmente, nós temos consciência das deficiências que muitas vezes a gente tem no ensino público, e eu não tinha visto redação até aquele momento da minha vida. Matemática e física. Eu não tinha física no ensino médio desde o primeiro ano.
Eu lembro que os professores da minha escola estadual se mobilizaram, me liberaram de todas as provas daquele trimestre. A professora de português me dava aulas paralelas e me prestou um livro ensinando redação. E a professora de matemática me dava aulas paralelas de física. É mesmo? E o que todo mundo falava é, com a nota que você tem por conta de desenho, só não zera nada. E eu, meu Deus, como que eu não vou zerar nada? Nunca tive aula de física na minha vida e sou um cara total de humanas. Total de humanas. Então, assim, devo o fato de ter passado a faculdade a muita gente que deu o apoio. Eu lembro dos meus professores apoiando ao máximo. Que barato. E aí, quando eu fiz a prova, eu consegui não zerar nada e ainda passei entre os 10 primeiros colocados, acho que em quinto ou sexto. E aí eu lavei minha alma, já que errou 2 vezes e a última foi quase não passando. Primeira. E aí tinha um outro perrengue. Eu era menor de idade, ainda não tinha terminado o ensino médio, então tive que entrar com recurso judicial. Aí entra outros agentes que foram muito generosos para comigo, consegui um núcleo de práticas jurídicas da Estácio, que montou a peça para mim, o pedido ao juiz para me emancipar, sem cobrar nada, porque a gente não teria dinheiro. Fiz uma prova de supletivo e aí consegui entrar no IFE depois de muito perrengue. E esse menino... No IFE como arquitetura, né? Esse menino, já estava com edificações. Né, dessa região de Campos, agora conhece o mundo, especializado em arte sacra, fez o curso técnico numa instituição federal, fez o curso superior numa instituição federal, conheceu o Brasil por essa escola, cidadão do mundo. Agora, você é professor dessa escola. Qual o significado disso? Eu tinha brincado que eu não sabia se eu ia me emocionar, porque quando eu escrevi sobre isso para mandar para o pessoal, eu estava saindo da aula um dia. E fiz questão de contar essa história do vestibular antes de falar sobre da aula, porque quando eu entrei na faculdade... Quando eu entrei na faculdade, eu sabia que um dia eu queria dar aula para poder retribuir. Retribuir a todos aqueles que fizeram tanto por mim, retribuir a essa instituição que me acolheu como um filho na sua casa, retribuir aos meus professores, ajudando eles com as disciplinas, e poder doar para a sociedade aquilo que um dia recebi, que foi uma educação incrível, uma formação muito, muito boa, muito especial. A melhor que eu poderia, como todos me falavam na minha infância. E ainda mais, porque todo mundo me falava só de fazer o técnico. Porque muitos não sabiam ainda, o curso de arquitetura era um curso muito novo. Então, eu não teria conseguido, talvez, ser arquiteto, ou teria muito mais dificuldade em ser arquiteto, só trabalhando como técnico em edificações. Então, tudo isso acontecer e poder voltar agora para a instituição, cumprindo esse sonho, esse objetivo, que era poder retribuir para a sociedade aquilo que recebi, é muito, muito, muito importante e especial. Muito obrigado, Almir. Eu quero dizer que quando eu por ser reitor, eu tenho que participar de muitas antecipações de colação de grau, porque jovens como você conseguem, né, oportunidades. E eu sempre pergunto, né, a importância dessa escola na vida deles. E testemunhos como o seu agora, né, a gente vê outros testemunhos de como essa escola, a educação profissional e tecnológica dos institutos federais, de uma instituição federal, marca profundamente a vida da gente, muda a perspectiva de futuro, amplia as nossas possibilidades, né? Por isso eu perguntei a você como é que era aquele menino de uma zona mais rural da nossa região, hoje um arquiteto de uma coisa tão especializada como a arquitetura sacra. E como, talvez, sabe, Almir, as pessoas possam compreender, como um professor, um reitor, um gestor público, como a gente ficou tão indignado quando diziam que nas nossas instituições o que acontecia era balbúrdia, aqui tinha laboratório para produzir maconha. Então, isso era uma violência tão grande, e eu falava para os alunos, contem para as pessoas o que acontece nessa escola. É lógico que a gente tem limitações, mas é tanta coisa boa que acontece aqui, isso transforma tanto a nossa vida. E esse programa foi criado no ano passado, justamente para a gente mostrar a potência da educação pública, porque ela que, de fato, oportuniza, democratiza as oportunidades. Muito obrigado por você ter experimentado, ter desenvolvido ainda mais os seus talentos
e ter a ética e a consciência e a responsabilidade social de, assim como você teve tanta generosidade na sua vida para você estar aqui, você agora também quer ser generoso com a vida e com as pessoas. Parabéns por esse trabalho, tá bom? Fico muito impressionado. A gente vai voltar aqui para terminar e eu quero aqui chamar, então, as notícias e aquilo que foi destaque no Acontece no IFE nesta semana. Os servidores do quadro efetivo do IFE podem se inscrever na chamada para concessão de bolsas institucionais de apoio à formação continuada até o dia 10 de maio por meio da criação de processo no SUAP. São 2 bolsas para graduação, 2 para especialização, 4 para mestrado e 4 para doutorado. O Instituto Federal Fluminense marcou presença no 3º campamento de liderazgo para a educação internacional, realizado de 17 a 21 de abril em San José, na Costa Rica. O IFE apresentou as ações da Essência Editora e do Centro de Línguas CELIF. O evento reúne diferentes instituições latino-americanas para promover a formação de líderes para a educação internacional. Servidores da reitoria e do campus Cabo Frio do IFE participaram do 6º módulo do curso do projeto Verticaliza, entre os dias 24 e 28 de abril, no Instituto Federal de Brasília. O objetivo do Verticaliza é possibilitar aos estudantes de cursos técnicos de nível médio o aproveitamento de seus estudos em cursos superiores de tecnologia. Produtores rurais do assentamento Cachoeira das Garças, em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, participaram do 3º curso de inseminação artificial de bovinos oferecido pelo IFE Campus Bom Jesus. As aulas foram ministradas no Laboratório de Bovinocultura de Leite do campus e integram as ações do projeto de extensão ProLeite. O IFE Campus Avançado São João da Barra desenvolveu uma pesquisa de conclusão de curso que tem como objetivo produzir modelos didáticos para o ensino de ciências, utilizando tecnologias como impressão 3D e cortadora a laser, além de avaliar os impactos de sua implementação no ensino e aprendizagem. Os modelos confeccionados foram aplicados em uma turma do ensino fundamental em uma escola pública municipal de São João da Barra. E seguem abertas as inscrições para submissão de propostas de livros inéditos para publicação pela Essência Editora do IFE. Estudantes, servidores e comunidade externa podem enviar seus trabalhos até o dia 10 de setembro para o e-mail edital.livrosessencia@ife.edu.br. Estas e outras notícias você acompanha no nosso portal ife.edu.br. Siga a gente também nas nossas redes sociais. Bom, voltando aqui, Almir, quero agradecer a sua presença, essa história tão bonita, a emoção, a flor da pele de alguém que foi tocado, foi afetado no sentido afetivo e efetivo pelo poder da educação. Então, deixa a sua mensagem final aqui, né, para aqueles que estão nos assistindo, que vão ouvir, que sonham com essa escola, de saber que às vezes é difícil, sim, mas é possível. Você tinha este propósito, essa determinação, essa força de vontade e teve muitas pessoas que te ajudaram. Então, deixa a sua mensagem final. Muito bem. Sempre quando tenho a oportunidade de falar, antes como convidado dos meus professores para falar para as turmas que estavam se formando, agora com os meus alunos realmente, eu falava que primeiro você precisa olhar muito para a sua vida e encarar as potências que você tem para poder utilizá-las. Eu era de um polo ceramista, de família de pedreiro, que era bom em desenho, e de alguma forma aproveitei tudo isso para poder identificar qual caminho eu gostaria de seguir. Não foi fácil, não foi de primeira, em alguns momentos me senti decepcionado, em alguns momentos fui decepção para tanta gente, mas muitos também me apoiaram e fizeram acontecer comigo tudo o que aconteceu. Então, encare as oportunidades que tem na sua vida, que você tem na sua vida como únicas, e entenda que você é um ser humano único, que não vale a pena se comparar com ninguém, e não desista. E o dia que você conseguir, sobretudo, seja grato. E entenda que tudo que você conseguiu
é para auxiliar outros a conseguirem também ou tão mais quanto que você já obteve. E eu quero agradecer aqui, meu reitor, pelo seu trabalho como diretor e como reitor desse instituto, que, sem dúvidas, atingiu diretamente a mim. E se tudo isso vivo hoje, também graças ao seu trabalho. E muito obrigado por cuidar da nossa casa. Aqui estou representando milhares de colegas, centenas de colegas que fazem o trabalho cotidiano, transformando vidas, né? Então, são histórias como a sua que a gente fica ainda mais motivado, entusiasmado por defender a educação pública. É isso. Então, pessoal, conversamos aqui com o Almir, esse papo muito legal, mas semana que vem nós vamos ter uma outra conversa também muito boa. Não perca o Papo Entre Nós. Mas não esqueça de deixar aqui nos comentários sugestões, né, para os papos futuros, tá bom? Então, até a próxima semana. Almir, muito obrigado. Obrigado, meu caro.